Boa tarde para todos, amém? Vamos mudar o chip. De manhã a gente falou aqui, né, para uma turma de processo penal, a gente está mudando o chip agora. Vou falar para outra turma de penal, não é isso? Então bora. É foda, a cabeça dá uns berimbola aqui, mas vamos embora. Dar aula só de informática é mole, só de português é mole. Vem aqui dar aula de penal, processo penal. Essa maluquice aí. Vamos lá. Quando a gente fala em direito penal, tanto para PF como para PRF, quando a gente fala em penal para esses dois concursos, a gente tem uma grande vantagem. O conteúdo de penal não é grande e ele é um conteúdo picotado. Tem certos pontos do direito penal... Como é teu nome, o Álvaro Tito? Pablo. Conhece o Álvaro Tito, né? Pois não há barreiras para aquele revestido do poder, não é isso? Que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor. Amém. Mas voltando, eu ia dizer o seguinte, Álvaro Tito, eu ia dizer o seguinte: o conteúdo de penal, tanto da PF como da PRF, ele é picotado. Então eu vou chegar em certos pontos aqui, que eu vou chegar num pedaço, eu vou ter que pular um determinado assunto, mas é uma pulada, vamos dizer assim, proposital. Tem hora que eu vou dar algumas puladas aqui, mas é uma pulada proposital, porque nem todo o conteúdo de penal, graças a Deus, cai para PF, para PRF, beleza? Posso começar? Eu vou fazer o seguinte: embora não esteja no seu edital princípios, eu vou separar alguns princípios aqui para a gente poder estudar, até para você poder já ir engrenando aí como é que o direito penal funciona, beleza? Para a gente poder concatenar alguns assuntos aqui. Foi? Então vamos lá, vamos começar a falar de princípios aqui. Vamos lá, Brunão? Aqui, ó, princípios do direito penal. Vou começar pelo princípio mais importante. Aliás, esse princípio aqui teve uma questão dele no último concurso da PRF, questão dada. Você quer pode catar a questão que eu te mostro que está dada. Questão dada aqui que o aluno fez, foi lá e errou. Aqui, ó, esse princípio aqui, ó. Princípio da legalidade. Só que a galera vem abandonando esse nome. E a CESP também vem abandonando esse nome. Eu vou deixar legalidade aqui porque é um nome tradicional. Mas eles têm usado esse nome aqui, ó. Reserva legal ou estrita legalidade. Taxatividade é uma vertente da legalidade. Quem falou taxatividade aí? É uma vertente. Toda a lei que define crime tem que ser taxativa. A conduta tem que ser clara e objetiva. É uma vertente. Mas isso daqui dentro mesmo. E estrita legalidade. Então assim, eu vou deixar esses nomes aqui. Para ser mais exato, eu vou deixar o primeiro nome ali, porque como já é um nome tradicional na doutrina, tem alguns examinadores, principalmente os mais antigos, que usam aquele nome lá. Mas a doutrina mais moderninha tem abandonado legalidade, tá? Eles têm utilizado aqui esses dois últimos nomes aqui, reserva legal e estrita legalidade. Esse princípio, ele está no artigo 1º do Código Penal e também está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E esse princípio aqui é o princípio mais fácil de todos. Eu vou te explicar de uma forma simples e depois vou passar para o conceito teórico. Tudo no direito penal depende de lei. Quero criar um crime, Bruno, o que eu preciso? Lei. Quero revogar um crime. Quero alterar a pena de um crime. Quero colocar uma vírgula no artigo. Tirar uma vírgula. Colocar um ponto. Tirar um ponto. Lei. Tudo no direito penal é lei. As coisas só nascem, se modificam ou deixam de existir, querida Amanda. Porra aí. Tudo através de lei. Tudo depende de lei. O problema é que não é assim que cai em prova, né? Esse princípio ele tem um conceito. A Constituição diz assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação. Eu vou separar o conceito em duas partes, ok? Vou pegar essa primeira parte aqui para a gente estudar, depois eu estudo com os senhores a outra parte, a gente junta e chega no conceito, certo, querida Kelly? Então vamos lá. A primeira parte do conceito diz assim, ó, não há crime sem... Então, peraí. Então, como eu já havia dito aqui, eu só posso ter esse cara se houver lei. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que o exemplo que eu vou dar é bem pesado, né? Vai causar em algumas pessoas até uma certa repulsa. Mas eu vou falar porque é direito penal e você precisa aprender a matéria. Se uma mãe mantiver relação sexual com seu filho maior
e todo mundo ali é são de consciência, e todo mundo sabe o que está fazendo, e tudo de forma livre e espontânea, é imoral? É. É nojento? É. Causa repulsa? Sim. É crime, Conrado? Não. Porque eu não tenho nenhuma dizendo, ó, essa galera aí está praticando crime. Agora, se eu pego uma arma, dou um tiro no indivíduo aqui na esquina e o cara morre, isso é crime? É. Sabe por que é crime, Guilherme? Porque eu tenho uma lei definindo isso. O problema é que não é assim que cai na CESP. Teve um concurso do MPU que a CESP fez isso aqui, ó. Quer ver? Tá vendo essa palavra aqui, crime? Você vai ver comigo daqui a pouco que o direito penal trabalha com o conceito de infração penal. Infração penal é um gênero. E um gênero, Kelly, que comporta duas espécies. Eu tenho crime, e crime pra gente vai ser sinônimo de delito, e eu tenho a famosa contravenção penal. Em algum momento da sua vida você deve ter ouvido falar disso. Aliás, o falecido Catra, ele tinha um funk onde ele falava disso, né, Joana? Crime é crime, contravenção é contravenção. E o Catra estava certo. E o pessoal fica falando mal do funk, Bruno. Já reparou isso? É só botar uma música de funk aí com alguma letra um pouco mais assim problemática que o pessoal reclama. Já reparou? Esqueci o nome da colega. Priscila, já reparou isso, meu amor? É só colocar um funk com uma letra um pouco mais assim problemática que o pessoal vai atacar o funk. Isso é muita covardia, cara. Tem muita música aqui no Brasil que não é do funk e é uma merda. Ó, vou dar um exemplo aqui, mas vai ser um exemplo sem fazer força. De música que não é do funk e faz apologia ao crime. E ninguém nunca reclamou. Nunca teve busca e apreensão para pegar nada, mas o Catra aí, muito bem lá na sua letra de funk, dizia que crime é crime, contravenção é contravenção. Aí, como eu estava dizendo, teve uma prova da CESP, para ser mais exato, MPU, que a CESP disse assim, olha o que o cara pensou aqui, Conrado. Olha o que eu coloquei do conceito, não há crime sem... Aí o cara da CESP olhou para o candidato e disse assim, candidato, se crime e contravenção são coisas diferentes... E a lei está dizendo que não há crime sem lei, eu poderia criar uma contravenção de outra forma que não a lei? Entendeu o que o cara disse? Ele disse assim, ó, a Constituição está dizendo que não há crime. Crime e contravenção são coisas diferentes. Posso criar uma contravenção, por exemplo, por um decreto? Adivinha qual era a resposta? Claro que não. Aonde você está lendo crime, você vai ler, na verdade, infração penal. Aqui o legislador falou menos do que queria. Ele tinha que ter escrito assim, não há infração penal sem lei. Ou seja, quero criar um crime, preciso de uma? Quero criar uma contravenção. Lei também. Quero revogar uma contravenção. Lei. Quero revogar uma contravenção. Lei. Quero transformar uma contravenção em crime. Lei. Quero transformar um crime em contravenção. Lei. Tudo relacionado à infração penal no direito penal depende de lei. Só que aí, Michael, não é isso? Só que aí, Michael, olha para essa palavra aqui, cara. Lei dá em árvore? Não. Se eu preciso de lei no direito penal, eu preciso saber agora de onde vem essa lei. Aí a gente precisa estudar as fontes do direito penal. Tá bom, que eu dependo de lei no direito penal, já entendi, mas eu quero saber, Bruno, de onde essa lei vem. E aí vão surgir duas fontes. Aliás, se já quiser procurar a questãozinha da SESP, pode procurar que eu te mostro que isso aqui cai. A primeira fonte é a fonte material. E a segunda fonte é a fonte formal. Aliás, na prova da PRF, a pergunta era essa aqui. O que é fonte material? Fonte material. Posso apagar isso aqui em cima aqui, para não ficar muito zoneado? Posso copiar aqui o... Aqui, ó. O que é fonte material? Fonte material diz respeito... Ó o macete que eu vou te dar, ó. Tira o L aqui, ó. Fonte material diz respeito a quem é competente para legislar sobre aquela... Percebeu? Aí volta pro L aqui, ó. Quem é competente para legislar sobre o direito penal no Brasil? É o Estado, é o município, é a União, é qualquer um. A Constituição, no artigo 22, inciso 1, vai dizer que compete à União legislar em matéria penal. Então, olha que coisa linda que vai acontecer aqui, Michael. Quero criar um crime. Então, eu vou melhorar. Tiririca. Pode propor um projeto de lei para criar um crime no Brasil? Claro que pode, ele faz parte do Congresso Nacional. Pô. Ele é deputado federal. Hã? Não, mas é outra coisa. Aí, ó, Congresso Nacional, não tem problema nenhum. Aí depois que o Tiririca propôs esse projeto de lei, o Romário pode rever? Pode, porque o Senado é a casa revisora, não tem problema nenhum. Olha que coisa linda. E no final de tudo, sancionado pelo Lula. Olha, bicho! Puta merda, meu. Como que vai dar errado? Não tem como dar errado, bicho.
Pô, esse o Brasil é um foguete sem freio. Não, pô, o Brasil é um foguete sem freio. Não tem como, tá errado. Vamos continuando aqui. E aí, ó, Congresso Nacional é quem edita. Por que eu tô falando isso, cara? Você pode não estar dando muita importância a isso, mas prova da PRF. Cata essa questão para mim, por favor. Se não foi no último concurso, foi no penúltimo. Dizia que o presidente da República, olha o que a questão dizia. Dizia que o presidente da República poderia aumentar a pena de um crime hediondo através de medida provisória. A questão era mais ou menos essa. Que o presidente da República poderia aumentar a pena de um crime hediondo por medida provisória. Olha aqui para o quadro, amigão. Tudo no direito penal depende de... A lei vem da onde? Da União, através do Congresso. Presidente da República faz parte do Congresso, amigão? Presidente da República faz parte do Poder Executivo. Só por essa explicação aqui já matava a questão. Primeiro que não é medida provisória. É lei. E segundo que o presidente não tem nada a ver com o Congresso. O presidente é Poder Executivo. Só com essa primeira fonte tu já matava. Mas o que ele queria saber mesmo era a segunda fonte, que é a fonte formal. Eu já entendi que quem legisla é o Congresso. Eu quero saber agora de que forma. Aí vai chegar a fonte formal. E aí por que eu estou perguntando de que forma, querido Trindade? Porque quando você pega a Constituição Federal tem um artigo 59. E lá no artigo 59, se você tiver com a Constituição aí, você vai ver que ele tem 7 incisos. Fala de uma maneira mais simplória. O Brasil possui 7 espécies de leis diferentes. Vai pegar o artigo 59 da Constituição e vai dizer lá: o processo legislativo compreende a elaboração de emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos e resoluções. São 7 espécies normativas. Aí ele vai olhar para você e vai dizer: candidato, Tiririca pode propor um projeto de lei para criar um crime? Pode. Pode ser qualquer lei? É agora que vem o segundo problema. Quando eles forem legislar, das 7 espécies que tem aqui, eles só podem se valer de 2. Ou eles vão se valer da lei complementar, e aí quem admite lei complementar em matéria penal é o STF, já caiu numa prova da CESP, ou vai ser lei ordinária. E aí o que é lei complementar, o que é lei ordinária, eu deixo para o meu amigo Zezé de Camargo, vulgarmente conhecido como Arthur Damasceno, que é ele quem vai dar aula de constitucional para vocês aí. Ele vai explicar a diferença entre lei complementar e lei ordinária. Para a gente do direito penal, Maicon, o que interessa a gente saber? Vai criar uma lei? Maravilha. Que vai alterar algo em direito penal? Maravilha. Tem que ser o Congresso Nacional, ou através de lei complementar, ou através de lei ordinária. Pronto. Ou seja, lei em sentido estrito. Se alguém catou a questão da PRF, já encontrou. Falava sobre isso aqui. Pode copiar que eu vou apagar isso tudo aqui. Isso aqui é a primeira parte do conceito, tá? Ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Achou? Não há crime sem lei anterior. Aí essa foi a primeira parte do conceito. Achou? É a segunda parte que eu ainda não falei. Mas aí o iniciozinho, já viu que tá certo, né? Só que a segunda parte não tá errado isso daí? Tá errado. É que a segunda parte ainda não falei. Eu já tinha falado de manhã, repito. As questões da CESP a gente divide em 2 partes. A primeira parte ele tá certa, a segunda eu vou te provar já que tá errado. Guarda essa questãozinha aí, tá, meu amor? Que eu vou voltar nela já já. Mas aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Aí, segunda parte do conceito. Vai dizer assim, ó. Não há pena sem prévia cominação legal. Deixa eu colocar aqui, ó. Não há pena sem prévia cominação legal. Vou colocar aqui, ó. Pô, tá muito fácil passar no TSE, hein, bicho? Aqui, ó. Segunda parte. Não há pena sem prévia cominação legal. Vamos entender essa segunda parte aqui. Também é muito fácil. A palavra cominação, para quem não está habituado, né? Que tem uma galera que não está habituado com a palavra. A palavra cominação significa previsão. Mas vai me perguntar, Tiagão, por que ele não escreveu previsão então, ao invés de escrever cominação? Isso vai ficar uma coisa meio redundante, né? Vai ficar assim, não apenas sem prévia previsão, vai ficar um negócio meio esquisito. Aí ele colocou cominação. Ou seja, a pena para ser aplicada tem que estar prevista onde? Na lei. Porra. Então, meu amigo Pablo aqui, Deus me livre, Pablo, é só um exemplo, meu filho. Meu amigo Pablo aqui vai praticar um crime. Tá. Bom, primeira pergunta, como é que eu sei que é crime? Porque tem uma lei definindo como crime.
Segundo, qual é a pena que ele vai receber para esse crime? A lei já prevê. Ó, quer ver uma coisa? Eu posso aplicar a pena de morte para ele? Por quê? Porque é vedado. Porque a lei proíbe. Aqui, ó, porque há... Olha lá. Porque não tem combinação legal. Mas eu posso determinar para o Pablo uma pena de prisão? Pode, se a lei prevê para aquele crime, não tem problema nenhum. Eu posso determinar para o Pablo a perda de bens? Posso, se a legislação prevê esse tipo de pena, não há problema nenhum. Mas o que eu queria que você entendesse aqui, que quando a gente fala em pena no direito penal, nós dividimos as penas em 2 grandes grupos. Não negligencie isso aqui, hein, cara. O aluno, ele acha que isso aqui é fácil. Não é, não. Eu tenho penas que são permitidas e eu tenho penas que são, evidentemente, proibidas. Se não falhar a minha memória, as penas permitidas estão se não falhar a memória, estão no artigo 5º, inciso 46 da Constituição. Se não falhar a minha memória. E as proibidas, se não falhar a minha memória também, estão no 47. Se não for isso aqui, tá por aqui. Tá, vou te fazer uma pergunta muito fácil. Quem são as penas proibidas no Brasil? A morte, via de regra, é proibida, né? Salvo em caso de guerra declarada. Então eu vou deixar um asterisco, não é asterístico não, vou deixar um asterisco ali porque a morte é permitida em caso de guerra declarada. O que mais? Trabalho forçado, se bem que, bom, acho que às vezes a gente está passando por essa pena aqui, né? Ah, hoje eu tenho que trabalhar, meu Deus. Essa aqui já tá, acabou ou tem mais? Tem que trocar tortura por outra palavra. Cruel, pena cruel. E tá faltando uma última aqui. E aí a história aqui é muito simples. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma posição que é muito clara em relação a isso aqui. O Supremo, ele pensa assim: se não é pena proibida, no Brasil é pena... Esse é o raciocínio do Supremo. Então, por exemplo, quando foram criar a questão do usuário de droga, lá na lei de drogas, o legislador previu para o usuário a pena de advertência. Aí foram perguntar no Supremo: Supremo, mas que crime é esse aí que é advertência? Não existe nenhum crime no Brasil punido com advertência. Como é que esses caras puseram aí para o usuário pena de advertência? Comparecimento a curso educativo? Que porra de pena é essa de comparecimento a curso educativo? Não tem crime nenhum aqui no Brasil que a pena seja comparecimento a curso educativo. O que esses caras fizeram aí na lei de drogas com o usuário? Aí o Supremo basicamente disse: olha, não fizeram nada demais. A Constituição proíbe certas penas. Se a pena que o legislador criou não está no rol de penas proibidas, então eu, o Supremo, vou dizer que a pena só pode ser o quê? Permitida. É que a gente está acostumado com aquelas penas padrões, né? Prisão. Mas, amigão, se não tiver no rol de penas proibidas, toca o barco e vamos ser felizes. A posição do Supremo hoje é essa. E aí, olha o que vai acontecer aqui. Posso apagar? Olha o que vai acontecer aqui. A gente vai juntar agora as 2 partes do conceito. Para quem quiser anotar, né? A gente vai juntar as 2 partes. Eu separei as 2 partes, expliquei as 2 partes em separado. Quem quiser anotar o conceito todo agora é: não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Esse é o conceito de legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Certo, Josué? Então não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então botou aí, ó: não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia. Aí olha só, ainda dentro da legalidade, tem um tópico aqui, aliás, uma palavra, 2 palavras, que a CESP adora. Aliás, já está naquela questão que a colega leu ali, está com a questão separada aí? Tá, não tá? Então tá. Tem 2 palavrinhas aqui que a CESP adora. Então, para você que vai fazer o concurso da CESP, eu vou pedir que você, por favor, preste muita atenção. Eu sei que o que eu vou falar agora já é um pouquinho mais pesado, um pouco mais assim, vamos dizer assim, complexo. Não vou mentir, não. Mas se você prestar atenção, eu juro que você vai entender. Só que para você entender, eu vou precisar de umas bondosas almas que possam ler alguns artigos para mim, ok? Mas vamos lá. Ainda dentro do princípio da legalidade. Às vezes a CESP olha para o aluno e pergunta assim: candidato, no direito penal é possível analogia? Ou então ele vai te perguntar: candidato, qual é a diferença entre analogia
e interpretação analógica. Olha a pica, meu irmão. Pois é. Porque tu vai falar assim, ué, analogia, interpretação analógica não é tudo a mesma coisa? Adivinha, Guilherme? Não é. Queria até eu que fosse, mas não é. Mas para você entender a diferença, ó, já vou te dar um bizu. Tá vendo aqui a analogia? A analogia tem um pressuposto que é indispensável. Qual é o pressuposto da analogia? A falta de lei. Falta de norma. Como assim, Tiago? Muito simples. Está acontecendo alguma coisa na sociedade. E para esse fato que ocorre na sociedade, eu não tenho norma para regulamentar. Só que quando um caso... Maicon, não é isso? Maicon, só que quando um caso chega no judiciário, ainda que eu não tenha norma, o judiciário tem que falar alguma coisa. E aí, uma das formas de a gente tampar esse buraco é usando a analogia. Na interpretação analógica, tem norma. Só que é uma norma aberta. Conforme a gente for lendo os artigos, você vai ver que isso aqui é muito fácil, bicho. É o aluno que complica. Isso aqui é muito fácil. É muito fácil. Você vê que é o aluno que complica. Então, o primeiro pressuposto é, quando eu falo em analogia, eu estou dizendo que falta norma. Na interpretação analógica, tem norma. Só que é uma norma aberta. Aí, vamos pensar, Kelly, se a norma é aberta, ela dá a possibilidade de quê? De interpretação. Porra, bicho. Abre um artigo aí para mim, quer ver? Vamos ver se você já manjou. Eu nem expliquei ainda, né? Mas vê que é fácil aí. Abre um artigo aí para mim do Código Penal, por favor. Pega para mim aí o 147A. Aqui, ó. Pega esse artigo aqui, ó. Aqui, ó. Bota esse artigo aqui, ó. Aliás, é um crime novo que, infelizmente, a maioria das vítimas são as mulheres. Eu já vou até colocar esse crime aqui de propósito, né? Tô vendo que tem muitas moças aqui na minha aula. Então, se Deus me livre e guarde, se você estiver passando por algum problema desse, eu quero dizer que você é vítima de crime, tá? E da mesma forma, tem muitos homens aqui também na sala de aula, e infelizmente a maioria dos autores desse crime são homens. Então, se você que está aqui na minha sala é homem e está fazendo isso aí, eu quero dizer que você é um criminoso, ok? Então, para de fazer que você está praticando crime. Mas aqui a vítima pode ser tanto mulher como homem. É que na maioria das vezes a vítima é mulher, na maioria das vezes o autor é o homem. O que diz 147A aí, que é o famoso crime de stalking, ou perseguição? O que diz aí? Peraí. Perseguir alguém restauradamente e por qualquer meio, ameaçando. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Só finalzinho ali de novo. Ou por qualquer meio. Para. Olha o que o legislador escreveu ali. Perseguir alguém de forma reiterada ou por qualquer... Ou por qualquer... Deixa eu fazer uma pergunta. Isso é uma norma fechada ou uma norma aberta? Pode ser perseguição por mensagem? E-mail? Telefonema? Carro de som? Ir na casa da pessoa? Ir na casa dos pais? Ficar mandando pix? Às vezes eu vejo uns negócios que a pessoa bloqueia... A pessoa bloqueia em tudo quanto é lugar. Aí fica mandando pix de 1 centavo com mensagem. Te amo, me desbloqueia. Amigão, isso é uma forma de stalking? É, porque a lei diz assim, ó. Perseguir por qualquer... Olha para o quadro. Você acha que isso é uma analogia, essa expressão por qualquer meio? Você acha que é uma analogia ou uma interpretação analógica? Vamos pensar, Jonathan. Vai chegar um caso para o juiz, onde estão dizendo para ele que é stalking, né? A famosa perseguição. Ele vai avaliar se aquele meio que levaram a ele é uma hipótese de stalking. Mas se a norma está permitindo que o juiz interprete, se a norma é uma norma aberta, não é fechada, eu tenho uma interpretação analógica. Isso aqui, deixa eu colocar aqui do lado aqui, ó. Isso aqui, a interpretação analógica, olha bem a frase que eu vou colocar. Aí, quando eu for explicar esse cara aqui do lado, você vai entender o porquê que aquilo lá vai fazer confusão. Essa hipótese aqui, ela é sempre permitida no Brasil. Eu não quero saber se vai prejudicar, eu não quero saber se vai melhorar a situação do cara. Mas por que é permitida? Muito simples. Porque está vindo da onde? Da lei.
A lei olhou para o juiz e falou, juiz, ó, eu legislador não tenho como prever tudo. Porque eu não tenho como prever tudo que o ser humano vai fazer. Então toma aqui essa norma aberta e você avalia aí no caso concreto se encaixa ou não. Vamos ver aqui. Ô, Pablo, abre o 121 aí, Pablo, do seu Código Penal. Vamos embora, meu filho. O que diz esse inciso 1 aí, Pablo? Manda brasa. Mediante pagar ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Lê essa parte final. Ou por outro motivo torpe. Lê de novo. Ou por outro motivo torpe. Mais uma vez, meu filho. Ou por outro motivo torpe. Obrigado. Olha que o nosso amigo teve a paciência de repetir pra gente. Ou por outro motivo... Isso é uma interpretação analógica? É ou não é? É. A lei olhou pro juiz e falou, olha, se o cara receber pra matar, se o cara matar por algum tipo de ganância, beleza. Mas verifica no caso concreto se existe outro motivo torpe. Veja, mais uma hipótese de interpretação analógica. Aí, vamos lá. O cara vai entrar no ônibus. Presta atenção agora. Vai puxar uma arma. E vai... Jonathan, não é isso? Deus me livre, Jonathan, só um exemplo. E vai apontar a arma pro Jonathan. Vai falar assim, ô amigão, perdeu, passa o telefone. Aí o Jonathan vai e entrega o telefone. Aí aquela confusão toda, conseguem lá pegar o cara, meter ele a porrada. Quando levam um cara pra delegacia, se descobre que aquela arma que ele apontou, na verdade, é uma arma de brinquedo. Maravilha. Quando você abre a legislação penal diz assim, que a pena do roubo é aumentada se o cara empregar uma arma de fogo. Mas, Maicon, olha o exemplo que eu dei. O cara empregou arma de fogo ou o cara empregou arma de brinquedo? Arma de brinquedo. Vem a pergunta agora. Existe na legislação alguma norma que discipline o cara que rouba com arma de brinquedo? Não. Eu tenho norma que disciplina o cara que rouba com arma de fogo. Aí o que aconteceu aqui no meu exemplo, Jonathan? Aconteceu um caso na vida real. Qual foi o caso? O cara que entrou no ônibus com arma de brinquedo. Quando eu olhei a legislação não falou nada para mim do cara que rouba com arma de brinquedo. Bom, se está faltando lei para tratar disso, o que eu tenho agora? Eu vou ter que usar uma analogia. Chegou esse caso para o juiz julgar, o juiz tem que falar alguma coisa. Aí na analogia não está faltando norma? O que a gente faz na analogia? Como a gente tem que tampar esse buraco, a gente chama isso de norma de integração. O que vai acontecer na analogia? O indivíduo aqui na analogia, ele utiliza uma norma que trata de um caso muito parecido. Eu vou dar um exemplo aqui, cara, que eu não queria que fosse exemplo. Não porque eu não concorde, muito pelo contrário, eu quero que as pessoas sejam felizes, mas pela inércia do legislador. Não era necessário que o Supremo Tribunal Federal fizesse uma analogia para admitir a união das pessoas do mesmo sexo. Se o nosso legislador fosse mais ou menos competente, ele já tinha feito norma. Quando você abre o Código Civil, ele diz assim, olha, que a união entre o homem e a mulher, Só que quando você olha para a sociedade, o que tem acontecido na sociedade? Pessoas do mesmo sexo se unindo. Aí eu olho para o que está ocorrendo na sociedade, pessoas do mesmo sexo se unindo. Quando eu olho para a lei, o que não tem, Kelly? Lei tratando disso. Mas eu tenho que amparar essas pessoas. Bom, se eu não tenho lei, o que eu vou fazer então para tampar esse buraco? Vou usar uma analogia. Tem alguma norma que trate de um caso parecido? Tem pessoas do mesmo sexo se unindo e construindo família. Tem alguma outra norma que trate de algo parecido? Tem a norma que trata de pessoas do sexo oposto. Então, por analogia, a gente vai usar a norma que trata da união de pessoas do sexo oposto para as pessoas do mesmo sexo. É esse o raciocínio que a gente vai trazer para o direito penal. Será que se faltar norma, eu posso tampar essa norma com outra parecida? Vamos voltar para o caso do ônibus. O cara não assaltou com uma arma de brinquedo? Mas o Código Penal fala do aumento de pena para o cara que usa arma de fogo. Falta a norma e eu tenho uma norma que trata de um caso. Vou poder aplicar aqui? A resposta é depende. Porque quando for analogia agora, eu até posso utilizar a analogia aqui. Só que a analogia no direito penal ela pode ser in bonam partem. O que é analogia in bonam partem? Eu vou fazer a analogia. Isso vai ser uma analogia boa. Vai beneficiar o cara. Ou eu posso ter uma analogia em malam partem. Ih, rapaz, na hora que eu fui fazer a analogia, eu prejudiquei a vida do cara. Analogia boa no direito penal? Pode.
Analogia ruim, não pode não. Vou voltar pro caso do ônibus. O cara não estava usando uma arma de brinquedo? Mas não tem norma que trata da arma de brinquedo. Mas tem norma dizendo que aumenta a pena do cara se ele usar uma arma de fogo. Posso usar essa analogia? Um detalhe, se eu usar essa analogia, eu vou estar aumentando a pena do cara. Vou poder fazer isso? Não, porque seria uma analogia em Malam Partem. No meu exemplo, é roubo, sem a causa de aumento. Porque se eu aplicar a causa de aumento, eu estou fazendo uma analogia em Malam. E no direito penal eu só admito analogia se for uma analogia em Bona, ou seja, uma analogia que beneficie. Aí começa a CESP com trocadilho de palavra. Analogia sempre é proibida? Não. Analogia sempre é permitida? Não. A interpretação analógica sempre é permitida? A interpretação analógica é. Quem pode ou não ser permitida é a... Volta para a questão que eu no TSE é a questão dada. Dada, bicho. Então os caras estão pagando lá quase 15 mil. Dado, bicho. Menos uma. Certo, né? Que é bom, que é melhor. Que na certa. O que diz aí na questão da TSE, Michele? Analogia é vedada? Não. É permitida, desde que seja analogia em Bonaparte. E essa aqui é sempre permitida, beleza? Percebeu o trocadilho de palavra, não percebeu? Então, beleza. Então, anota aí que eu espero. Antes de eu apagar, antes de eu acabar com legalidade, essa história toda, coloca um OBS aí, antes de eu acabar com a legalidade. Então, vamos embora, coloca um OBS. Amigão, só por aquela primeira explicação aqui, que é o Congresso Nacional, blá, 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 já matava a questão, né? Bota uma historinha convincente, né? Não, convencendo você aí, não convenceu não. Não tô nada convencido ali não, pra mim já começou tudo errado. Vamos lá. É que os caras, o aluno quer fazer justiça, né? O presidente é pica, faz as minhas. Aí, vamos lá. Faz o L. Vamos lá. Bota um OBS aí, antes de eu terminar a legalidade. Coloca aí, OBS. É vedado a edição de medida provisória em matéria penal. É vedado a edição de medida provisória em matéria penal. Então, é vedado a edição de medida provisória em matéria penal. Mas eu preciso fazer uma observação dentro da observação. Pois é. É vedada a edição de medida provisória em matéria penal. Que era o gabarito da questão ali que a nossa amiga Michele leu, né? É vedado medida provisória em matéria penal. O Supremo, ele tem uma decisão que ficou muito famosa. E depois dessa decisão, acho que ele tomou uma segunda decisão. Na verdade, só tem, acho que umas 2 decisões na história do Supremo sobre esse assunto. O Supremo ele tem uma posição sobre isso aqui que é o seguinte. O Supremo entende que se a medida provisória beneficiar o indivíduo, é possível a medida provisória em matéria penal. Aliás, na questão da PRF, o examinador ele foi muito prudente, né? Porque se ele diz assim, medida provisória, de forma genérica, ia dar espaço para os candidatos recorrerem. Ah, porque o Supremo tem uma decisão. Aí, para evitar esse problema, ele disse assim, ó, medida provisória que agrava. Aí não tem o que se discutir. Mas o Supremo, se você quiser colocar essa observação aí, o Supremo admite medida provisória para beneficiar. É uma decisão um pouco controversa, um pouco polêmica, mas como eu sempre digo, é o Supremo, vamos aceitar, ok? Embora a gente possa discordar de forma civilizada, é o Supremo, vamos aceitar. O Supremo tem uma decisão aí, né? Ele admite medida provisória para beneficiar, ok? Isso caiu no penúltimo concurso para delegado do Ceará. Teve o último, anterior, caiu isso. O Supremo tem uma jurisprudência onde é possível medida provisória para beneficiar. Agora presta atenção, Pablo. Se ele te perguntar de forma genérica, é possível medida provisória em matéria penal, o que você vai falar? Não, acabou, vai ser feliz. Agora, falar Supremo, vai beneficiar, aí, beleza, Pablo? Vamos tocar lá o barco, dizer que pode e vamos ser felizes também. Dito isso, vamos continuando aqui, ó. Eu precisava falar disso aqui. Eu falei assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, né? Eu vou separar a palavra anterior aqui, ó. Vou para um segundo princípio aqui, ó. Anterioridade. Pô, isso aqui é muito fácil, né, cara? A lei deve estar em vigor antes da conduta. A lei deve estar em vigor. A lei deve estar em vigor antes da conduta. Antes da conduta. Isso é meio óbvio. Então aqui, ó, vou colocar... Como é o nome do amigo aqui? Então vou colocar aqui eu e Alex aqui no exemplo aqui.
Eu tô com blusa preta, o Alex aqui tá andando aqui com um casaco de cor preta. Até hoje, né, Alex? Graças a Deus, andar com casaco de cor preta e blusa de cor preta não é crime. Aí vamos supor que o Congresso Nacional, Alex, lá na quarta-feira edita uma lei dizendo, olha, a partir de agora quem tiver com blusa preta ou casaco preto, crime. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode eu e Alex sermos punidos por termos andado de casaco e blusa preta hoje? Não, porque a lei tem que estar em vigor, Amanda, antes da conduta. Vai ser punido, nesse meu exemplo esdrúxulo, quem andar com a roupa preta da quarta, foi quarta-feira, né, que eu falei? Da quarta em diante, beleza? Tá, isso aqui era o que eu queria falar no início. Porque agora, Luciano, eu vou falar de um assunto que, assim, se não cair na tua prova da PF, ou se não cair na tua prova da PRF, eu tô afirmando aqui, Josué, eu troco de nome. Tem um assunto que eu vou colocar aqui, de boa agora, tem um assunto que eu vou colocar aqui que é um dos queridinhos das bancas todas. E a CESP em especial gosta muito dele, que é a aplicação da lei penal. E ele está no seu edital. Então assim, cara, tudo bem que vai cair lá 3, 4 questões de penal, talvez no máximo, né? 5 aí chorando muito. Mas, cara, a probabilidade de uma das questões ser isso aqui é gigantesca. Então vamos falar aqui sobre a aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, esse é um assunto que as bancas no geral gostam e a CESP gosta bastante. Quando a gente fala em aplicação da lei penal, eu tenho duas formas de aplicar a lei penal. Aplicar a lei penal no tempo e aplicar a lei penal no espaço. A gente já fez questão dessa também? Não, falou que não fiz. E a gente vai começar a falar de aplicação da lei penal no tempo, que é dos dois assuntos que mais caem, mais ainda. Isso aqui é tranquilo de estudar. Então, vou começar a falar aqui de aplicação da lei penal no tempo, de aplicação da lei penal no espaço. Vou começar pela aplicação da lei penal no tempo. Eu estou começando por uma regra. Quando você abre o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, ele diz assim, ó, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, aqui, vamos trabalhar aqui, Pablão, com um exemplo bem tranquilo. O cara vai praticar um crime hoje. Tá, qual é a lei que eu vou aplicar para ele, Matheus? A lei de hoje. Só que o tempo passa, né? Isso é inevitável. Aí vamos supor que daqui a 1, 2, 3, 4 meses editem uma lei nova. E essa lei altera a situação do indivíduo que praticou o crime hoje. O que a gente vai avaliar, Matheus? A gente vai avaliar a lei que estava em vigor quando o cara praticou o crime com a lei que entrou em vigor posteriormente e mudou a situação daquele cara. E vamos ver se aquela lei pode ou não retroagir, voltar no tempo. É o que eu vou fazer aqui. Só que eu vou apagar o quadro inteiro porque eu vou fazer uns desenhos aqui, beleza? Posso, Guilherme? Então vamos embora. Vou zerar aqui o quadro, hein? Como o encontro do vinho e a taça. Não tem uma aura assim de polícia, sério mesmo. Encaixe perfeito, medida exata. Assim o teu beijo embriagador me fez escravo desse teu amor. Só que é tipo aquela música que tu canta pra amante, né? Como o encontro. Aqui, ó. Vamos lá. Hoje é que dia mesmo? Não, eu posso falar, eu tô solteiro, não tem problema. 7. Tem uns caras que tem que se policiar no que falam. Então aqui, dia 7/6 aqui, ó. Vamos supor que hoje o indivíduo praticou o crime. E quando ele praticou o crime, a pena era de 1 a 4 anos. Pô, isso aqui é muito fácil, cara. Quando ele praticou o crime, a pena era de 1 a 4. Aí o tempo vai passar. Passa o dia, o tempo passa. E tá aqui passando aqui, ó. Aí chegou aqui, surge uma lei nova. Aí essa lei nova diz assim, ó, a partir de agora, a pena daquele crime lá de trás não é mais de 1 a 4, não. A pena para esse crime agora passa a ser uma pena de 20 a 40. Lembrando que no Brasil agora, o máximo de pena que a gente pode ter por um crime, 40 anos, né? Após o pacote anticrime. Diga, meu amor. Foi um crime, mas ele já foi julgado? Não, ainda não. Isso aí. Exatamente isso. Mas é exatamente isso. Calma. Vou chegar lá, prometo. Calma que eu vou chegar lá, prometo. Esqueci seu nome. Natasha, não é isso? Então, calma. Vamos voltando. Já querem condenar o cara, cadeira elétrica? Calma. Mas como eu estava dizendo, o indivíduo praticou a conduta aqui no dia 7/6 e a pena era de 1 a 4. Aí o tempo passou, né? Como eu disse,
Surgiu uma lei nova e dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, a pena para esse crime é de 20 a 40. Cara, se o cara praticou o crime aqui, ele tem que ser processado e julgado por isso, certo? Aí o tio juiz vai dar a sentença aqui. A pergunta que ele vai te fazer é, candidato, quando o tio juiz for dar a sentença ali, ele vai se basear em qual lei? A lei antiga ou a lei nova? Antiga? Olha para essa lei nova aqui, 20 a 40, né? Evidentemente, comparando as duas, ela é pior. A lei nova, ela vai ser aplicada para quem praticar a conduta daqui para frente. Quem praticar dali para frente é 20 a 40, segura aí o teu problema aí. Mas quem praticou para trás vai ser de 1 a 4. Aí aqui começa o problema do aluno na prova. Porque o aluno ele fica assim, vê se não é isso, vê se não é assim. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí fica repetindo isso, né? É igual o novo convertido quando chega na igreja. O cara quer pregar para todo mundo, quer evangelizar todo mundo. E aí ele fica, aqui ó, você sabia que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu? Ah, tá bom. Não, aqui eu vou falar de novo, ó. A lei penal... E fica com isso na cabeça. Aí o examinador é maldoso. Porque o examinador ele vai olhar para o candidato e vai falar, maravilha. Quer dizer então que a lei só pode retroagir se for para beneficiar, né? Tá, e quando não beneficia, acontece o quê? É a pergunta que eu estou fazendo aqui. Aí dá tela azul do Windows. Olha que pica. Amigão, quando ela não retroagir, vai acontecer isso aqui, ó. Ó, não é essa lei aqui que a gente vai aplicar? Para quem praticou daqui para trás, 1 a 4. Vê se não é isso aqui, ó. Para a galera do passado, qual é a pena que a gente está aplicando? 1 a 4, não é? Só que leva um nome. A gente vai chamar isso aqui de ultratividade. Caiu numa prova da PF, hein, cara. Se não foi a última, foi a penúltima, hein, cara. Essa palavra aqui, hein, cara. Se não cata a questão aí também. Da mesma forma que eu lembro da questão da PRF, com essa bagaça aqui na PF. Eu vou inverter o exemplo aqui, beleza? Então, o cara vai praticar aqui um crime agora, ó. Olha aqui, ó. Vamos pra cá. Dia 7/6, o abençoado vai praticar um crime. Só que agora, quando ele praticou o crime, a pena era de 20 a 40. Olha aqui, ó. Então o amigo praticou o crime aqui, a pena era de 20 a 40, certo? Aí o tempo vai passar, mesma coisa que só vou inverter. Vai chegar aqui e vai surgir uma lei nova. Aí essa lei nova, ela vai dizer o seguinte, ó, a partir de agora a pena para esse crime não é mais de 20 a 40 não. A partir de agora a pena para esse crime é de 1 a 4. E aí o tio juiz aqui tem que dar a sentença para o camarada que praticou o crime aqui para trás, certo? Tá, vamos avaliar aqui, querida Kelly. Bom, primeira conclusão que a gente chega. Essa lei aqui vai ser aplicada daqui. Isso aqui é sempre, cara. Da lei pra frente, eu não quero saber se é melhor, se é pior, vai aplicar. E pra galera de trás, ela vai alcançar também? Vamos comparar as duas aqui. A segunda é mais benéfica? Então ela vai retroagir no tempo? Vai retroagir é voltar no tempo, né? Isso aqui é um faz de conta. Tipo aquele filme De Volta pro Futuro. Essa lei vai voltar no tempo e alcançar essa galera aqui. Então essa lei é aplicada pra galera daqui pra frente e pra galera daqui pra trás. Ó, a setinha pra trás agora, ó, alcançando todo mundo aqui. Passinho do Moonwalk, aqui, ó, retroatividade. Aí a CESP é foda, né? Aí a CESP vai olhar pra você e vai falar assim, doido pra acertar, né? Mas eu vou mandar aquela rabiola de pergunta. Olha aqui pro quadro, amigão. Calma, meu filho. Olha aqui pro quadro aqui. Olha a minha pergunta. A lei penal se locomove no tempo? Sim. Ou através da retroatividade. Acho que em relação a isso ficou bem claro, né? Essa capacidade que a lei penal possui de se locomover no tempo leva um nome. A gente chama isso de extratividade. Então, o que é extratividade? Extratividade é a capacidade que a lei penal possui de se locomover. Aí, cuidado, para você não confundir gênero com espécie, hein, cara? Eu tenho a extratividade que pode ocorrer ou através da ultra ou através da retro. Percebeu? Para trás, para frente, aquela história toda. Só vai comparar. Outra dica que eu te dou. Confia no que o tio Tiago vai falar. Tu começou a fazer a questão, viu que a pergunta era isso aqui? Algo relacionado à lei penal no tempo? Por mais que você domine a matéria, faz a linha do tempo, cara. Não queira dar uma de brabão, não. Sou pica, vou fazer de cabeça. Se tiver alguma pegadinha enterrada ali, você só vai descobrir que estava enterrado
Quando saiu o gabarito, aí já era. E a CESP é cruel, né? Se você errar uma, você perde uma certa também. O que você vai fazer agora? Eu vou ditar algumas observações, e querida Natasha, nas observações que eu vou ditar já vai vir a sua resposta, tá? Daquela pergunta que você havia me feito. Mas ficou claro isso aqui, não ficou? Então anota aí. Você falou um negócio de errar e não quer falar no final da prova, eu lembrei dessa história da OAB. Coloca aí, ó, as observações aí. Na verdade é uma observação só, com vários pontos, né? Coloca aí, OBS. A lei mais benéfica retroage independentemente do benefício. Vou repetir. A lei mais benéfica retroage independentemente do benefício. Então, a lei mais benéfica retroage independentemente do benefício. O que eu estou dizendo é, nos exemplos que eu coloquei aqui, eu coloquei pena maior, pena menor, para ficar fácil de você enxergar. Mas falou que é benefício na tua prova, o que tu vai falar? Retroage. Então, por exemplo, aqui, ó, tirou uma qualificadora. Se é bom ou é ruim? Bom, porque, né, vai diminuir a pena do cara. Vai retroagir? Vai. Diminuiu o prazo de prescrição, já foi questão de prova da CESP. Ué, diminuiu o prazo de prescrição, então diminuiu o prazo que o Estado tem para punir o cara. Se é bom ou é ruim? É bom, vai retroagir também. Então, não importa qual o benefício. É benefício, retroage. Aí você vai colocar assim, a lei mais benéfica retroage independentemente do benefício, vírgula. Agora a sua resposta aí, Natasha, vírgula. Alcançando, inclusive, alcançando, inclusive, quem possui sentença condenatória transitada em julgado. Alcançando, inclusive, quem possui sentença condenatória transitada e julgada. Vamos imaginar o seguinte aqui, Pablo. Vamos imaginar que o indivíduo foi condenado, está cumprindo pena. Aí no que ele está cumprindo pena, surge uma lei mais benéfica para ele. Essa lei vai poder alcançar esse cara, Pablo? Vai, porque a lei mais benéfica alcança, inclusive, quem já está cumprindo pena. Eu vou te dar um exemplo aqui, né, bem real para você visualizar. Nós tínhamos uma lei de drogas, que era a Lei 6368. E essa Lei 6368, ela previa... Ó, olha a frase, Michael. Michael não. Michael, caralho. Porra. Foda, é muita coisa na minha cabeça, viu? Mas, Michael, essa lei previa pena de prisão para o usuário. Aí, com a nova lei de drogas, Pablo, o que aconteceu? A nova lei de drogas acabou com a pena de prisão para o usuário. Olha que coisa linda. Tinha prisão, agora não tem mais. Deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal que já estava preso pelo uso de drogas, o que aconteceu com esse pessoal? Vai ser solto. Pô, Tiago, mas eles já estão condenados, com sentença transitada e julgada, já estão cumprindo pena. Tem problema não. A lei vai voltar para alcançar essa galera. Isso está no artigo 2º do Código Penal. Se você quiser colocar aí, ó, você pode colocar aí que isso está no artigo 2º. Aliás, isso tudo que a gente está vendo aqui está no artigo 2º do Código Penal. Até 2005, presta atenção, até 2005 o adultério era crime. Hoje, graças a Deus, não é mais. E por que eu falo isso? Porque se o adultério fosse crime, não ia ter onde botar esse monte de gente. Mas eu quero dizer o seguinte aqui, Pablo. Às vezes uma conduta ela é criminosa, num determinado momento histórico da humanidade, vem uma nova lei e revoga aquele crime. Ou seja, o que era crime, deixa de ser crime. Aí vai surgir um instituto aí que você vai anotar aí, ó. Eu ainda estou em lei penal no tempo, tá? Para quem está organizando o caderno aí, ainda é lei penal no tempo. Aí vai surgir esse instituto aqui, ó. Abolitio criminis, né? O nome ajuda a entender. Se abolitio criminis, o crime foi abolido, acabou. Era crime, não é mais. Aqui, ó, aqui vamos colocar o adultério mesmo como exemplo. Aliás, é o principal exemplo que a doutrina dá. Aqui, ó, tá aqui o adultério, estava no 240. Você pegar o 240 do Código Penal, você vai ver que tá lá, revogado. Então tá aqui o adultério, era crime, não era? Aí chegou uma lei aqui, ó. O que a lei fez? Revoga isso aqui. Aí deixou de ser crime. Isso a gente vai dar aqui nome. Abolitio criminis. Só que a CESP, ela tem um detalhezinho aqui. Vamos imaginar o adultério. Vamos voltar para o adultério. Vamos imaginar que o indivíduo era adúltero, tá lá com a amante, aquela história toda, engravidou a amante. No que ele engravidou a amante, veio uma lei nova,
revoga o adultério, adultério não é mais crime. Tudo bem. Mas ele ainda é obrigado a pagar pensão alimentícia para os filhos da amante? Claro que é. Sabe por quê? E é o que você vai anotar aí. Aliás, copie isso aqui, que eu vou ditar para você uma questão sobre abolição crimes. Copiei o desenho lá, fala que abolição crimes é a revogação de um crime. E assim que você acabar de copiar, vou editar um OBS aí, ó. É a revogação. Deixa a questão da PF aí, que é o próximo tópico que eu vou falar agora, a gente faz a questão da PF. Questão dada. Coloca aí. Na abolício, coloca aí, na abolício, os efeitos civis permanecem. Na abolício, os efeitos civis permanecem. Então, na abolício, os efeitos civis permanecem. É só tu pensar no adultério. Deixou de ser crime? Deixou. Mas a obrigação de pagar pensão alimentícia para os filhos da amante continua? Mas por que continua, Priscila? Porque pagar pensão alimentícia não é uma questão criminal, é uma questão civil. Aliás, é a única dívida civil que admite prisão. É justamente a questão do devedor de alimentos, beleza? Eu posso prender o depositário infiel? Maravilha. Sabe que o Supremo tem súmula, né? Vedando, inclusive, isso daí. Maravilha. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Olha o que eu vou colocar aqui no quadro. Quando uma lei é feita, lei, Brunão, estou me referindo à lei. Pouco importa se é lei penal, lei civil, lei. Vamos fazer uma lei. Amanda! Tá com sono, meu amor? Trabalhou, meu amor? Saiu ontem à noite? Foi curtir a vida, não? Foi que é trabalho também? Você trabalha com negócio de saúde, não é isso? O que é isso? Tá. Beleza, mas dormiu tarde por causa de trabalho, né? Ah, então beleza. Quem tava na sacanagem ontem aqui, então? Ninguém saiu ontem, ninguém fez nada, bebeu nada. Porra, Trindade, essa turma tá muito devagar. Por isso que quer ser polícia desse jeito. Não tem um que deu um tiro pro alto ontem, nada. Porra, não praticou um delito. Que polícia é essa? Ah, tá. Mas voltando. Deixa passar esse 7 logo nessa agora. Isso aí. Liga o foda-se, vai. Foda-se. Isso, vai, vamos lá. Sou pica. Aqui, voltando aqui. Quando uma lei é feita, seja a lei que for, ela é feita para viver para sempre. Até que uma outra lei a revogue, Mateus. Então, por exemplo, por mais antiga que a lei seja, se não teve uma outra lei a revogando, essa lei está válida? Tá. Eu vou dar um exemplo aqui. Pode até parecer que é mentira minha, mas se você procurar, você vai ver que não é. O nosso Código Comercial, ele é de 1850. Tem ideia disso, bicho? 1850. A forma de se escrever o Código Comercial ainda era aquela forma antiga. E você vê que era aquelas frases assim, bem da época, né? Ah, Tiagão, é 1850, então já a gente não aplica mais. Aplica. Tudo bem que tem que adaptar uma coisa ou outra, mas aplica. Porque uma lei só perde vigência quando outra lei a revoga. Ou seja, se não houver uma lei revogando o nosso Código Comercial, ele vai ficar lá. Nosso Código Penal. Nosso Código Penal é de 1940. Ele é mais velho que meu pai. Meu pai tem 78 anos. E por isso vai deixar de ser aplicado? Não. Só que aqui, nessas leis que a gente vai estudar, lei temporária e lei excepcional, elas têm um detalhe. Elas são leis autorrevogáveis. Tiagão, como assim autorrevogável? Muito simples. Terminou o tempo, terminou o motivo, elas se autodestroem, vamos dizer assim. Elas se acabam. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Lei Geral da Copa. Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo, né? E aí teve uma lei lá que nós chamamos de Lei Geral da Copa. E ela foi editada para vigorar do primeiro dia da Copa até o último dia da Copa. Quando a Copa acabou, se destruiu. Não tem essa mensagem, se autodestruirá. Então, é mais ou menos isso. Acabou o tempo, acabou o motivo, querida Natasha. O que vai acontecer? Revoga. Elas não dependem de outra lei. Só que não é isso que cai em prova. Aliás, ainda bem que tem a questão da PF ali, que eu vou te provar que não é isso que cai em prova. Essas leis têm uma segunda característica que não cai em prova, não. Que foi a questão da PF. A segunda característica é essa aqui, ó. Presta atenção no desenho. Exemplo. Eu não estou dizendo que aconteceu, não estou dizendo que está acontecendo ou que acontecerá. É apenas um exemplo. Vamos supor que o mundo entre numa pandemia. Aí no que o mundo entrou numa pandemia, o Congresso Nacional, aqui no Brasil,
pensa o seguinte, ó, vamos editar uma lei. Cara, é só você pensar. Se os caras conseguem editar lei porcaria com tudo normal, você imagina esses caras editando lei com pandemia no mundo, o que esses caras não fizeram? Deus me livre e guarde. Mas voltando pra cá. Aí, pandemia, o Congresso Nacional pensa assim, ó, vamos editar uma lei. Aí na lei, Mateus, a história vai ser a seguinte. No meu exemplo, enquanto houver pandemia, quem der aula sem máscara, crime. Então, no meu exemplo aqui, durante a pandemia, quem deu aula sem máscara, crime. E aí vamos supor que a pandemia tenha durado esse período aqui, ó. Tá vendo? Esse período aqui que eu desenhei aqui foi o período da pandemia. Chegou aqui, a pandemia acabou. Se chegou aqui, a pandemia acabou, o que vai acontecer com essa lei? Ela vai morrer. Ela vai se auto-revogar, concorda? Então chega aqui, ó, a lei se auto-revoga. Só que no meu exemplo, eu vou praticar a conduta criminosa aqui, ó. Chegou aqui, eu pratiquei a conduta. Chegou aqui, o que aconteceu com a conduta? Revogou. Só que o Estado, no meu exemplo, só vai tomar conhecimento da minha conduta aqui, ó. Então o Estado toma conhecimento da conduta aqui. Vamos supor que vazou um vídeo meu aí, dando aula sem máscara, e foram pesquisar lá, foram investigar e descobriram que esse vídeo era da época em que a pandemia estava no auge. A pergunta que ele vai te fazer é, candidato, eu posso punir o Tiago por ter dado aula sem máscara durante a pandemia, mesmo essa lei tendo se auto-revogado? Essa é a pergunta que ele vai te fazer. Porque veja que o Estado só tomou conhecimento da minha conduta depois que a lei se auto-revogou. Se você pegar o artigo 3º do Código Penal, que trata dessas leis, ele vai dizer mais ou menos assim: a lei temporária e a lei excepcional serão aplicadas mesmo após a sua duração, desde que a conduta tenha sido praticada durante a sua vigência. Desde que a conduta tenha sido praticada durante a sua... Aí olha o que vai acontecer aqui, ó. O tio juiz não vai ter que dar a sentença aqui? Eu vou poder aplicar essa lei excepcional aqui no meu exemplo? Vou, porque a conduta foi praticada durante a... Vê se você conhece esse desenho aqui, ó. Vou fazer aqui no... Eu não vou aplicar aqui? Setinha pra frente, qual foi o nome que eu dei mesmo? Então a segunda característica dessas leis é que elas são leis ultrativas. Porque elas são aplicadas mesmo após a sua revogação, desde que a conduta tenha sido praticada durante a sua... Aqui, outra atividade aqui, ó. Vou voltar lá para a questão. Pega a questão da PF aí. Pega lá. Lê a questãozinha pra gente de novo aí, por favor. Vou deixar você copiar, calma. O que diz aí? Em relação ao princípio da legalidade penal, Vai. o princípio da legalidade da lei penal Maravilha. autoriza a ultratividade da lei em prejuízo do acusado. Para. Até a questão tá certa ou tá errada? Tá errada. Até aí tá tudo errado. Mas vai. Quando se tratar de norma legal de natureza temporária ou excepcional. Aí já mudou. Porque realmente, na lei temporária ou excepcional... E veja, tá tendo outra atividade aqui? Tá. Pra prejudicar ou pra beneficiar o cara? Prejudicar, que ele vai ser punido? Foi isso que ele perguntou. Olha lá, tá difícil isso? Dado. Desenhou, resolveu. É um desenho. Queria que você desenhasse na prova. Ó, desenha aqui. Setinha pra frente, setinha pra trás. Com bolinha ali. Ei! É difícil isso, Trindade? Não é não, pô. A CESP quer que você pense, hein, cara. Amém ou não amém? Amém, Conrado? Beleza. Então copia aí. Toda prova de penal vai ter uma questão que vai fugir do padrão. Não adianta, a gente não tem como fugir contra isso. Se você fizer uma prova que todas estão no padrão, maravilha, né? Vai ser feliz. Mas sempre vai ter uma ou outra, no máximo, que fogem do padrão. Mas isso já é uma tática da banca para te desesperar. Porque tu vai fazendo as questões, vai acertando, daqui a pouco chega um momento que tu fala, cara, eu nunca ouvi falar disso. Fudeu, será que as outras também eu errei e achei que tivesse acertado? Aí tu quer voltar. Então assim, é padrão. Então assim, de 10 questões, você vai ver que 8 a gente vai falar aqui. Pelo menos na minha matéria, né? Vai ter uma ou outra que infelizmente a gente não consegue prever. Mas você vai estar vendo que o padrão é isso aí, cara. Não foge isso aqui não. É só você
não pensar e principalmente não inventar, que é o pior, né, cara? Esse é que é o pior. Vamos lá. E não se empolgar com historinha, seja um cara racional, isso aí. Pois é, vamos lá. Eu vou colocar uma... Isso. Para finalizar essa história de lei penal no tempo, eu vou colocar uma súmula aqui do Supremo. Isso, ela mesmo. E essa súmula aí também, a CESP tem um caso de amor com ela. Só para você ter ideia, só pra você ter uma ideia de como essa súmula é cobrada, ela caiu no último concurso para procurador do estado de Pernambuco, bicho. Só para você ter uma ideia de como a CESP gosta disso. Vamos colocar essa súmula aqui que a gente vai estudar ela separado. E daqui a pouco eu vou parar para tomar um café, amém? Amém. Quem está cansado, dá um amém. Amém. A gente vai conseguir, amém? Eu vou ajudar os senhores até onde eu posso. Pode ter certeza em relação a isso. Vambora. Aqui, ó. Tem uma súmula do Supremo, ainda dentro de lei penal no tempo, beleza? É o último tópico de lei penal no tempo, que é a súmula 711. Ela cai tanto que eu gosto até de estudá-la em separado. Ok? Mas para a gente entender a súmula, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Qual é o teu nome mesmo? Jean. Eu chamo de Bruno. Acho que geral já falou isso aqui, né? Que lembra muito um amigo nosso que é delegado, mas muito mesmo. Mesmo. Se eu te vejo na rua assim andando, eu ia chamar Bruno. Tranquilamente. Mas voltando aqui. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A lei só vai retroagir para quê mesmo, Natasha? Salvo. Mas eu já estou no salvo. Você já é a exceção. A lei penal não retroagirá. Salvo. Então, para beneficiar o réu. Eu já estava na exceção. Pois é, só que aqui o Supremo ele dá um tratamento um pouquinho diferente. É fácil. É só você não viajar muito na maconha, você vai entender. Tem certos crimes que se prolongam no tempo. Olha o raciocínio que o Supremo teve, Michael. Tem certos crimes que se prolongam no tempo. Vou dar um exemplo. Se eu subtraio o telefone aqui da Jéssica agora e levo, o crime acabou aqui. Subtrair, acabou. Mas tem crimes que não, que a conduta vai se arrastando no tempo. Se eu sequestro o Pablo, enquanto o Pablo estiver sequestrado, o crime está se prolongando no tempo. Se eu peço para o Pablo guardar na casa dele 10 quilos de cocaína, enquanto a cocaína estiver lá guardada, o crime está se prolongando no tempo. E a ideia é essa, Mateus. Essa súmula veio justamente para tratar desses crimes que se prolongam no tempo. O cara vai começar a praticar a conduta numa data, o crime está se prolongando no tempo, adivinha quem aparece nessa meia hora? Aparece uma lei nova. E aí foram perguntar para o Supremo: Supremo, qual é a lei que eu aplico quando o crime está se arrastando no tempo? Vou trabalhar com um exemplo aqui para os senhores visualizarem. Mais uma vez eu vou fazer uma linha do tempo. Olha aqui, ó, preste atenção, não copia nada. Vamos supor que eu vá sequestrar o indivíduo aqui e que a pena do sequestro seja de 1 a 3 anos. E essa realmente é a pena do sequestro, tá? Se você pegar o artigo 148 do Código Penal, a pena do sequestro é de... Já falei isso aqui para quem é meu aluno, sabe? Que é um absurdo, né? Mas enfim, aí eu sequestrei o cara aqui. E aí tá aqui, ó. O tempo tá passando. Qual é a pena? O tempo tá passando. Aí vai chegar aqui, surge uma lei nova. Aí essa lei nova vai dizer assim, ó, a partir de agora a pena para isso aqui é de 20 a 40. Vamos trabalhar com 20 a 40 de novo aí. Vamos moralizar isso aí, 20 a 40. E o cara tá sequestrado. Revoga isso aqui. E aí tá, o cara tá sequestrado. O tempo tá passando. Aí chega aqui, cessa o crime acaba. Ou a vítima foi resgatada, ou a vítima fugiu, pouco importa qual o motivo. O crime acabou. Ele vai virar para você e vai falar assim, candidato, quando o tio juiz for dar a sentença, ele vai se basear em qual lei? Cara, por tudo que a gente estudou, deveria ser qual lei? A antiga, né? Por tudo que a gente estudou até agora, comparando as duas leis, eu tenho que aplicar a mais benéfica, concorda, Natasha? Só que o Supremo diz assim, olha, nessa súmula aqui, quando se tratar de crime continuado, quando se tratar de crime permanente, aí aqui eu vou te ajudar, você tem muita coisa para estudar informática. Eu sei. Você tem muita coisa para estudar em contabilidade, estatística, essas maluquices aí. Então bota com a tua cabeça, esses crimes aqui são crimes que vão se arrastar no
tempo. Ah, como é que eu vou adivinhar na prova que o crime está se arrastando? Como é que você não está indo lá adivinhar nada? Vai estar escrito. Então você não precisa ficar muito preocupado em decorar o que é continuado ou permanente. O que eu quero que você entenda é que são crimes que se arrastam no tempo. Então, no crime continuado e no crime permanente, disse o Supremo, que são crimes que se arrastam no... O Supremo disse assim, olha como é que foge completamente o que a gente estudou. Ele disse assim, aplica a lei mais grave. Só que para aplicar a lei em vigor mais grave, diz o Supremo, desde que ela esteja não existem, cara. Pois bem, desde que ela esteja em vigor antes de cessar o crime. Maravilha, vamos olhar aqui para o quadro aqui e eu te pergunto agora, qual é a lei que eu aplico? Qual é a mais grave? 20 a 40. Ela entrou em vigor antes de cessar o crime? É isso que é escrito na súmula? Qual é a lei que eu vou aplicar? 20 a... Olha como é que é totalmente diferente do que a gente viu. Só mais um detalhe. Essa súmula aqui, se você pegar ela vai falar isso. Aplica a lei mais grave desde que ela esteja em vigor, antes de cessar o crime. Essa súmula, ela foi digitada errado, tá? O certo seria, aplica-se a lei que está em vigor quando o crime cessar, ainda que mais grave. O certo seria isso. Mas aí eu não sei o que aconteceu lá, o estagiário, na hora que foi colocar esse troço no diário oficial, errou. Cara, é a gente que vai consertar isso? Claro que não, é meio óbvio, né? Você não vai chegar no dia 27, coloca aí a questão aí, bota aí que tá errado e manda lá pro Supremo para eles consertarem. Claro que não. Então, para nossa prova, embora a redação seja sofrível, para nossa prova aplica a lei mais grave desde que ela esteja em vigor antes de cessar o crime. Aí, no meu exemplo aqui, passa a ser uma pena de 20 a 40. Beleza? Foi? Isso aqui é muito fácil, cara. Se catar as questõezinhas, vai encontrar a questão disso aí. Vamos copiar esse troço e vamos tomar um café. Ponto de lei penal no tempo que eu tinha para falar era isso aqui. Eu agora vou falar de tempo do crime. Então não confunda lei penal no tempo com tempo do crime. Que é bem tranquilo. O meu único medo aqui é você confundir os nomes, ok? Vamos lá, vou colocar aqui rapidinho, que já é a pergunta. Qual é o gabarito dessa questão, meu Michele? Aqui. Amém. Até agora a gente não errou nenhuma, hein? Vamos que vamos. Aqui, tempo do crime. Não confunda, isso aqui é outro tópico. Não confunda tempo do crime com lei penal no tempo. Tempo do crime está no artigo 4º. O que é tempo do crime aqui, Tempo do crime significa dizer o seguinte, eu quero saber quando que o crime foi praticado. Ele vai te perguntar literalmente isso, foi o que a questão falou ali. Porque o que acontece aqui, Pablo? O cara vai praticar conduta numa data, o resultado vai ocorrer em outra. Aí vai te perguntar, Mateus, quando é que eu considero praticado o crime? Quando o cara, no exemplo da questão ali, atirou, foi a data da conduta, ou quando a vítima morreu, que foi a data do resultado? Aqui, para o tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da... Não fala ação, fala conduta. Porque se você disser ação, você está jogando fora a omissão. Então, para ficar tecnicamente correto, lembrando que na tua prova tem questão discursiva, né? Então, o que eu vou falar aqui influencia, tá? Se eu fosse examinador, eu tiraria ponto. Quando você for escrever aqui, você escreva conduta, porque a palavra conduta no direito penal já engloba a ação e já engloba a omissão. Tanto que se você pegar o artigo 4º, ele vai dizer assim, considera-se praticado o crime no momento em que o agente pratica a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Veja que ele menciona ação e omissão. No momento da conduta. Quem é que eu estou desprezando aqui? O resultado. Aí, só para a gente tomar um café, a gente adotou uma teoria que foi a teoria da atividade. Então, se te perguntarem assim, candidato, quando que o crime foi praticado? Foi praticado quando o cara praticou a... Quando que o crime foi praticado? Quando o indivíduo praticou a... Ainda que outro seja o resultado, teoria da atividade. Beleza.